Olá, meus amores, né? Então, hoje nós vamos retomar o assunto a respeito do Renascimento, né? Nós fizemos algumas aulas ao vivo, nós discutimos o Renascimento, e aí eu vou fechar para a gente passar para uma nova fase, tá certo? Então, o que é Renascimento, né? Como é que a gente conceitua Renascimento, né? Renascimento foi um movimento cultural, econômico, político que surgiu na Itália no século XIV, que vai se estender durante o século XV e XVI e vai alcançar toda a Europa. E quais são as consequências do Renascimento? As consequências do Renascimento é que ele vai contribuir fortemente para uma mudança na mentalidade dos europeus. Então, a partir do Renascimento, né, das suas propostas, a sociedade europeia ela vai passar a vivenciar uma nova realidade, né? Ela vai passar a questionar aquilo que ela tinha como verdade, aquilo que ela recebia, as instruções que ela recebia da igreja. Então, várias novidades vão surgir aí a partir do Renascimento, tá? Então, o Renascimento, gente, ele tanto vai influenciar as áreas políticas quanto a área cultural, né? A área científica, por isso que alguns autores eles vão dividir Renascimento cultural, Renascimento científico, Renascimento político, enfim. Mas não há como ver o Renascimento sem pensar a influência dele em todas essas esferas da vida social, né? Em todas essas esferas da produção do conhecimento, tá certo? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa atentar. Então, vamos ver só. O Renascimento cultural é um conjunto de manifestações artísticas, filosóficas, científicas, que vão marcar principalmente a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, não esqueçam disso, né? É um momento de transição da Europa. Então, quais são as transformações que a Europa está vivendo, está passando, que vai propiciar, né, o surgimento desse movimento que nós chamamos de Renascimento, o Renascimento cultural, né? Primeiro é o fortalecimento da economia mercantil. Vocês lembram que nós vimos o mercantilismo, que é um movimento em que vai haver o enriquecimento da burguesia, né? Que vai começar a tratar ali com os reis a sua potência econômica. E aí vai, em certa medida, também ajudar vários reinos, vai financiar vários reinos, tá? O crescimento das cidades, né? Fortalecimento da burguesia, que é uma coisa que eu já adiantei para vocês. E aí isso vai propiciar, né? Isso vai dar as bases para que exista esse movimento cultural, para que exista condições de se consumir cultura, tá? Ele vai ser fortemente influenciado pelo humanismo, né? E esse humanismo, o que é o humanismo, gente? O humanismo é também uma tendência de pensamento, né? É um movimento também que vai valorizar o humano, né? Que vai se focar no homem. Então, o homem no Renascimento, ele tem muito valor, né? Todas as qualidades do homem, elas são ressaltadas. Desde a produção artística, né? Que vai focar bastante na figura do homem, na figura física, no formato anatômico do homem, até você pensar o homem em relação às suas capacidades intelectuais, certo? Por que a Itália vai ser palco desse acontecimento, né? Ela vai ser palco porque ela tem, nesse momento, cidades muito ricas. Então, Florença, Milão, Roma, Gênova estão em um desenvolvimento econômico superior ao desenvolvimento econômico de outras cidades na Europa nesse período. Ela vai ter uma burguesia mercantil muito forte, tá? Principalmente em concorrência do comércio marítimo que a Itália vai fazer, né? Vai ter também uma forte presença da cultura clássica, né? Já que a Itália foi sede do Império Romano. Então, esse renascimento, esse ressurgimento, esse retorno desses elementos clássicos, ou seja, desses elementos greco-romanos, eles vão vir ali porque eles já estão na Itália em certa medida. E aí essas cidades elas vão tentar reforçar esses valores, tá? Além disso, o que é que vai acontecer, né? Quando Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos,
os sábios fugiram para a Itália e levaram consigo a cultura grega. Então, aqueles sábios que estavam, né, que eram pertencentes ao Império Bizantino, eles vão ficar ali, eles vão dar esse suporte intelectual e científico dentro desse movimento que nós chamamos de Renascimento, tá? Então, a cultura renascentista, ela vai ser burguesa, né? Ela vai ser financiada pela burguesia e ela vai ser humanista. Ela vai valorizar novas ideias, que vai se identificar muito com o estilo de vida do burguês, né? Do burguês urbano, tá? Não vai ter tanta influência no mundo rural. Por que não? Porque essa cultura, ela era uma cultura mais específica para ser consumida nas cidades. Fazia parte do tipo de vida que existia nas cidades, tá? Vai ser uma cultura laica. O que é uma cultura laica, gente? É uma cultura que não tem intervenção da igreja, tá? Então, não tem a intervenção da religiosidade. Até então, toda essa parte cultural, vários acontecimentos dentro da vida europeia, elas passavam pela igreja. Então, a igreja decidia, a igreja comandava, a igreja acabava movimentando esse cenário cultural. E aí, dentro da cultura renascentista, nós não vamos ter mais a presença da religiosidade. O que nós vamos ter é uma cultura que é racional e é científica, tá? Eles vão buscar se pautar por outros valores que não são mais os religiosos. As principais características do Renascimento é o racionalismo, ou seja, gente, tudo se explica pela lógica e não pela fé. Então, antes, né, como eu sempre dou um exemplo, eu dei um exemplo para vocês da praga, né? Da praga, da cólera. Era sempre, todos os males que a sociedade vivia, eles eram interpretados pelo viés religioso. Então, houve a cólera porque a população pecou muito e Deus castigou. Houve a peste negra porque a população está pecaminosa e Deus castigou. E aí, dentro do racionalismo, essa explicação ela não vai servir mais, tá? Porque vai se buscar explicações que tenham fundo científico, né? Que tenham uma explicação lógica e não a fé. Então, por que havia cólera? A cólera é a propagação de uma bactéria que vai passar pelas mãos ou pela contaminação da água. Então, limpando a água e fazendo com que as pessoas façam a higiene corretamente, elas não terão cólera. Então, é basicamente essa mudança que vai haver. Vai haver o antropocentrismo, né, e o humanismo. O que é o antropocentrismo? É a capacidade, a valorização e o talento e a capacidade do homem, né? Então, não será mais uma sociedade que vai ter Deus como centro das coisas, mas agora vai ter o homem como referência, como medida e como um valor a ser destacado, tá? Vai ter a inspiração da cultura clássica, como eu falei para vocês, né? Vai se inspirar em Sócrates, em Aristóteles, enfim, em referências gregas, tá? Vai valorizar o individualismo, ou seja, né? O homem é individualista, o homem deve valorizar a sua competência, valorizar também a concorrência, tá? Então, nesse momento, o homem ele não vai mais pensar em coletividade, porque a gente está falando aí dos valores burgueses, lembram? E nos valores burgueses vai haver a concorrência. Então, a concorrência de mercado é fundamentado nessa ideia de individualismo, tá? O naturalismo, né, que é a integração do homem à natureza, essa seria a parte mais sobrenatural, considerando aí o Renascimento, tá? O hedonismo, o que é o hedonismo, gente? É a busca pelo prazer nas coisas. Então, o homem vai passar a valorizar o prazer. Por quê? Porque na Idade Média, a religiosidade, ela punia o homem pelo prazer, né? Ela acreditava, o homem não precisava ter prazer, ele só precisava viver em devoção. E aí, como o Renascimento é uma contraposição direta à Idade Média, então eles vão valorizar o prazer, eles vão destacar o hedonismo, tá? E o realismo, né? Principalmente dentro das obras, o que é que os artistas vão buscar? Eles vão buscar expressar a realidade com precisão, tá? Bom, nas artes plásticas vai se destacar Michelangelo, né? Ele vai ser um grande pintor. Vai se destacar também Leonardo da Vinci, tá? Vai se destacar Rafael Sanzio.
e que são obras clássicas, né, do período do Renascimento. Então, vocês deem uma olhadinha aí nesses autores, quais são as suas principais obras, tá? E depois a gente conversa sobre essas obras em um outro momento. Qual a importância do Renascimento, né? No Renascimento, o homem vai ser capaz de explicar racionalmente os acontecimentos à sua volta. Foi aquilo que eu comentei com vocês sobre a cólera, por exemplo. Vai haver mudanças, né, de ideias que até então eram dadas como imutáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem, gente, ele não esperava questionar aquilo que a igreja havia estabelecido, tá? Então, o homem vai passar a questionar aqueles ensinamentos que já haviam recebidos de geração para geração e que se pautava no sagrado, tá? Em relação ao que nós chamamos de renascimento científico, então vão haver várias descobertas, né, e invenções. Vai haver a teoria heliocêntrica, lembra que nós falamos que ela se contrapunha à teoria geocêntrica, né? A teoria geocêntrica era defendida pela igreja, e aí Nicolau Copérnico, ele vai criar essa teoria heliocêntrica. Nós já vimos isso na aula anterior. Vai haver também um grande avanço nos estudos sobre anatomia, tá? Vai haver William Shakespeare como o surgimento, né, de um grande escritor, um grande produtor literário. Miguel de Cervantes também, Luís Vaz de Camões, como nomes extremamente importantes dentro desse processo de fomento da cultura e da renovação científica no período do Renascimento, tá certo? Então, alguns temas que vão se contrapor, né? A gente vai ver o criacionismo, que vai ser contraposto pelo antropocentrismo, né? O conformismo, que tem no teocentrismo, vai ser combatido pela ideia de um homem que é produzido culturalmente. O homem deve contemplar a realidade para os religiosos. Para o movimento renascentista, o homem deve transformar a natureza, tá? Enfim, e aí vai haver essa repressão, né, dos prazeres, em contraposição ao hedonismo, que é um dos valores do mundo renascentista. Então, vão haver aí essas diferenças de visão, tá certo? Essa é a aula que eu queria deixar para vocês, fechando esse assunto. E é isso, né? Vou passar uma atividade para vocês, fiquem atentos, né, para essa atividade. E um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, até a próxima.